Olá, turma, tudo bem? Vamos começar nossa aula. Peguem a apostila de vocês, abram na página 27, tá? Pode dar um pause aí, se vocês quiserem, para até vocês abrirem a apostila, só para eu continuar, tá, gente? A gente vai tomar aqui o conteúdo para não ficar muito extenso esse vídeo. Então vamos lá, a gente vai entrar hoje num estudo que é de congruência de triângulos. Congruência significa iguais, tá? Então, para a gente saber se um triângulo é semelhante ao outro, existem alguns casos, né, que a gente consegue fazer essas comparações para saber se um triângulo é semelhante ao outro, tá? Então, como que a gente fica sabendo? Então, tem alguns casos. Primeiro caso que nós vamos estudar aqui, esse que é o caso onde ele tem os três lados iguais. Então, nós podemos chamar de LLL, tá? Vamos abreviar aqui. Significa, vamos pegar esse triângulo ABC, né? ABC, e a gente vai comparar com o triângulo MNO. Então, vocês estão vendo que esse lado aqui, ele só tem um palitinho. Ele é semelhante a esse, ou seja, ele é a mesma medida que este. Este daqui que tem dois palitinhos tem a mesma que este. E este lado que tem três palitinhos tem a mesma semelhança que esse daqui. Tudo bem? Neste caso, quando ele tem os três lados semelhantes, então imagina que isso aqui fosse 5, aqui seria 5. Aqui fosse 4, aqui seria 4. Aqui fosse 6, aqui seria 6, tá? Então, ele tem os três lados semelhantes. Então, aqui ele coloca, o que é AB e esse tracinho em cima? Lembra? É segmento de reta. Então, ele está falando que essa reta, ó, de A a B é semelhante de M a N. De B a C, ó, de B a C é semelhante de, de A a C ou de C a A, eu falei o contrário, é semelhante de M a O, de O a M. E de B a C, que é esse outro lado aqui, é semelhante a esse de N a O, tá? Então, esse é um caso de semelhança. Existem outros. Olha o segundo caso. Nesse segundo caso, eu tenho o lado, um ângulo e um lado semelhante. Então, eu tenho este lado desse triângulo AC, ó, este lado, semelhante a este do MO. Eu tenho também este lado do AB, semelhante ao MN. E eu tenho esse ângulo aqui, ó, A, tá vendo? Ó, quando eu tenho um chapéuzinho em cima da onde está o ângulo do vértice, ó, que é o A, é o vértice, né? E eu tenho esse ângulo que está bem lá no A. Então, o ângulo a gente faz um chapéuzinho em cima, tá? Então, este ângulo A é semelhante ao ângulo M. Então, aconteceu. Eu tenho dois lados iguais e mais um ângulo. Então, eu tenho lado, ângulo, lado, ou essa sigla que a gente pode atribuir que é LAO. LAO é um outro caso de congruência, tá? Vamos ver mais. Nós temos esse outro terceiro caso. Nesse terceiro caso, eu tenho ângulo, lado e ângulo. Nesse caso, entrou lá no anterior, ó, lembrando, vamos revisar aqui, ó. O primeiro caso, eu tinha os três lados iguais. O segundo caso, eu tinha lado, ângulo e lado, tá? No terceiro caso, eu tenho ângulo, lado e ângulo, ou seja, eu tenho dois ângulos iguais e um lado igual, ó. Então, eu tenho o quê? Esse ângulo A igual ao ângulo M. Então, tá aqui, ó, ângulo A semelhante ao M. Eu tenho o lado de AC semelhante ao de MO. Tá lá? E eu tenho o quê? O ângulo C semelhante ao ângulo O.
Então, ó, aconteceu esses 3 casos, é um outro triângulo congruente. Vamos para o quarto e último caso, tá? Esse quarto e último caso, eu quero que vocês prestem um pouquinho mais de atenção. Por quê? Porque a gente tem lado, ângulo adjacente e ângulo oposto. Então, vamos lembrar o que vem a ser ângulo adjacente e ângulo oposto, tá? Então, olha só, primeira coisa, eu tenho marcado o lado. Primeiro, a gente tem que pensar no lado. Então, o lado está aqui, que é congruente, ele vem especificando o lado. Então, imagine que aqui eu tenho esse lado aqui valendo 4 e aqui eu tenho valendo 4. Então, nesse caso, eu tenho este lado igual a este. O que é ângulo oposto? É o ângulo que está oposto ao lado. É esse ângulo B, ó. O lado marcado não é aqui, ó. Esse ângulo, ele está oposto, ó. Ó, tá vendo, ó? Então, o ângulo B aqui é o ângulo oposto. O ângulo N é o ângulo oposto, tá? E o que é ângulo adjacente? É o que está ao lado do lado indicado. Então, nesse caso, o que está ao lado desse lado indicado, que é o 4, é o ângulo A, e esse daqui é o ângulo M. Tudo bem? Se viesse marcado um outro ângulo aqui, ó, por exemplo, com esse lado, aí não seria, tá bom? Então, olha só, o que nós temos? Lado, aqui, ângulo oposto, ângulo adjacente e ângulo oposto, tá? Então, a gente tem lado, ângulo adjacente, que a gente vai deixar só como A, e ângulo oposto a gente vai marcar com o Ozinho depois do A, tá? Então, fizemos uma revisão. Agora, eu quero que vocês dêem uma parada no vídeo e tentem fazer o exercício 1, que tá aqui, ó, esse exercício 1. Depois, aqui da segunda parte, o exercício 2, todo o A, o B, o C e o D, o exercício 3, o exercício 4, o exercício aqui da outra parte, 5, e o exercício 6 e o exercício 7. Vocês têm aí alguns minutinhos para fazer, uns 20 minutos, eu acho que dá para vocês resolverem. E aí vocês vão dar uma parada nesse vídeo, tá? Vão fazer agora, abram a apostila, é para fazer. E daqui a pouco vocês voltam, porque eu já vou seguir com a correção, tá? Então, vamos lá. Eu já vou seguir com a correção agora. Vocês vão parar aí um pouquinho. Então, vamos ali. Aqui eu tenho 2 tipos de triângulo. Ó. O par de triângulos a seguir é congruente. Ele já está afirmando que é congruente. Identifique todos os elementos congruentes. Então, vamos ver. Primeira coisa. AAB é congruente, ó. Vamos colocar AAB, um tracinho em cima. É congruente, que a gente coloca esse símbolo, ó, o sinal de igual e um tio em cima, semelhante, né? Aqui parte. Ó, presta atenção. O lado AB, ele tem 2 palitinhos, ó. Aonde que tá os 2 palitinhos no outro triângulo? Que ele tá deitado esse, ó. Tá aqui, não tá os 2 palitinhos aqui? Então, ele é congruente a esse, ó, AP a R, tá? Então, marca lá, PR. O que mais que eu tenho de congruente? Vamos ver o 1 aqui, ó. Era para a gente ter começado pelo 1. O 1 é o AC. Então, eu tenho o AC, faz o palitinho lá em cima, que é de segmento. É congruente onde está o palitinho 1 aqui desse lado, ó. Aqui é R. QR. Muito bem. Depois, o 3, ó, 3 palitinhos, ó, tá desse lado que é o BC. Então, vamos marcar lá, BC é congruente a quem? Ó, onde tem 3 palitinhos, desse outro lado, ó, QP ou PQ, tanto faz, gente, a ordem, tá? Muito bem.
Fizemos pelos lados, então todos esses lados são congruentes. Agora a gente tem que olhar o ângulo. Então, ó, aonde tem um ângulo que é um só palitinho, aqui ele está indicando no B. Então, a gente vai fazer o B, um chapéuzinho em cima do B. É semelhante a quem? Ó, ao P, ó, onde tem um palitinho só, ao P. Então, marca lá como P. Depois, onde tem dois palitinhos, ó, aqui, ó, esse ângulo que tem dois palitinhos é o ângulo C. Então, marca o ângulo C. É semelhante a quem? Onde tem dois palitinhos no outro? Ó, lá no ângulo Q. Tá? E depois, onde tem três palitinhos, é o ângulo A, que é semelhante ao ângulo onde tem os três palitinhos lá do outro lado, o R. Muito bem. Então, são esses os casos de semelhança nesse triângulo. Vamos para o próximo. Agora, no exercício 2, nós temos que verificar o quê? Ó, a gente tem que verificar aquelas siglas. Vamos copiar ela aqui, os casos? Então, a gente tem o primeiro caso, o segundo caso, o terceiro caso e o quarto caso, tá? Então, olha lá, o primeiro caso, vamos relembrar, olha aqui em cima. Lado, lado, lado. Lado a ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo e ângulo oposto. Tudo bem? Vamos tentar lembrar então. Vamos para cá. Primeiro são os três lados. Lado, lado, lado. Depois a gente tem o quê? O lado, ângulo, lado. Depois a gente tem o ângulo, lado, ângulo. E depois a gente tem lado, ângulo adjacente e ângulo oposto, tá? Então, vamos ver aqui, ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho um lado semelhante a esse lado. Então, já tenho o lado aí. O que mais que eu tenho? Eu tenho um ângulo de 90 graus aqui e eu tenho um ângulo de 90 graus aqui. E eu tenho um outro ângulo aqui e eu tenho um outro ângulo aqui. Então, eu tenho dois ângulos e um lado. Então, pode ser ou 3 ou 4. Qual será? Será que é o 3 ou 4? Primeiro, que para eu saber se é o 3 ou 4, se o 4 ele precisa estar, o ângulo precisa ser oposto. Ó, o lado está aqui. Eu tenho aqui um ângulo oposto e aqui eu tenho um ângulo oposto. Beleza. Esse 5... esse ângulo reto, ele não é o ângulo adjacente. O ângulo adjacente, ele seria esse daqui, ó, tá? Então, ele não é o ângulo reto. Então, não pode ser o quarto caso. Então, é o terceiro caso. Então, essa seria a sigla ângulo, lado, ângulo. Muito bem. Desculpa. Olha o próximo, o B. O que eu tenho aqui de semelhança? Eu tenho um ângulo. Tudo bem. Já tenho um ângulo semelhante. Então, vamos marcar que eu tenho ângulo. O que mais que eu tenho? Eu tenho um lado. Ó, tem dois palitinhos aqui, eu tenho lado. E, gente, esses dois triângulos, eles não estão compartilhando uma mesma reta, que é esse mesmo lado aqui, ó. Então, aqui seria um lado, eles têm em comum. Então, eu teria o quê? Um outro lado. Aonde que eu tenho lado e um ângulo? É o segundo caso, ó, que eu tenho dois lados e um ângulo. Então, aqui seria lado, ângulo, lado, tá? C. O que eu tenho na C, ó? Eu tenho este lado semelhante com este lado. Então, tem um lado aí semelhante. Tenho este outro lado semelhante a este outro lado. Eu tenho um outro lado. Logo, aqui no meio, eu tenho o que compartilhando? O que eles estão compartilhando juntos? O mesmo ângulo, ó. Tá vendo? Esse ponto aqui, que é esse vértice, ele vai fazer a mesma abertura para esse lado e a mesma para esse. Então, eu tenho ângulos. Eles estão unidos pelo ângulo. Então, eu tenho aqui um caso 2, de lado, ângulo, lado, tá? Letra D. Eu tenho, ó, ângulo, ângulo. Tem um ângulo comum. Tem um lado comum. Lado. E tenho um outro ângulo comum. Então, aqui eu tenho o caso, o quê?
ângulo, lado, ângulo, que é o caso 3. Mas será que é o 3 ou será que é o 4? Vamos ver, pode ser o 4 também. Ó, eu tenho esse lado aqui. Eu tenho esse lado, eu tenho o ângulo oposto a esse lado? Não, ó, porque o oposto seria esse, ó. Tá? Então, nesse caso, eu tenho dois lados compartilhando aqui. Então, nesse caso, não é o 4, é o 3 mesmo. Então, eu tenho ângulo, lado, ângulo. Muito bem, terminamos o 2. Vamos para o 3, ó. Nos triângulos Lua e Amo, os elementos congruentes estão assinalados com marcas iguais. Então, eu tenho o Lua, que é esse triângulo aqui. A gente tem que identificar os triângulos, ó, Lua. E nós temos o outro triângulo, vou fazer com outra cor. O Amo. Tá aqui, ó, esse outro triângulo. Então, o que eu tenho de congruente? Ó, ele está falando que de U até A eu tenho 10 centímetros. Então, vamos achar, ó, de U até A, aqui eu tenho 10. O que mais? De L até A eu tenho 8. Então, aqui vale 8. E aí, pode-se dizer que de A até O, de A até O, então, onde está A até O, eu tenho quanto? Primeiro que aqui ele está fazendo, ó, 2 palitinhos. Não está fazendo 2 palitinhos? Então, ele está indicando que este lado é semelhante a este lado, é congruente. Então, se aqui tem 8, aqui também tem 8. E depois, ele quer saber de M a O. M a O, cadê o M a O? Está aqui, ó, esse pedaço. Esse pedaço, será que é igual a este pedaço? Ó, esse mede 10, tá vendo? Ele está dizendo, será que ele é congruente? Ó, o que ele tem de congruente aqui? Ele tem dois ângulos, ele tem esse ângulo igual a este ângulo. Então, ele tem um ângulo congruente. Ele tem um lado que é igual a este lado. Ele tem, esse ângulo igual a este ângulo. Ele tem mais um ângulo congruente, ele tem um lado congruente. Se ele tem ângulo, ângulo e lado, ele tem um caso 3 aqui. Se ele tem um caso de congruência, então eu posso dizer que este triângulo é igual a esse. Então, se aqui mede 8, aqui mede 8, logo se aqui mede 10, aqui também mede 10, tá? Então, eles medem respectivamente 8 e 10. Alternativa C. Olha esse outro. O que ele está falando? Ele está falando que o perímetro desse triângulo, ele mede 30,1. E ele quer saber qual que é a medida de A a B, essa medida. Primeira coisa, ó, ele está falando que aqui tem um palitinho. Se aqui mede 5,2 e aqui está um palitinho, aqui também mede 5,2, tá? O que é perímetro? Isso daqui, ó, essa reta aqui de A até D, a gente viu ali, é uma bissetriz, né? Porque ela corta esse ângulo na metade. Aliás, desculpa, não é uma mediana, uma reta mediana, não está na metade não. Ela vai cortar essa parte aqui em duas etapas. Desculpa, gente, é uma reta mediana, tá? Bissetriz é quando corta o ângulo igual, e esse ângulo não está igual. Então, é uma reta mediana. Então, mas tudo bem, isso não vem ao caso. Ó, aqui mede 5,2, aqui mede 5,2, aqui mede 7,4. E eu preciso saber quanto que mede isso. O que é perímetro? O perímetro não é a soma total de todos os lados? Então, se eu somar 5,2 mais 5,2, eu tenho 10,4. Com 7,4, eu tenho 17,8, certo? Para chegar no 30,1, basta eu fazer uma operação de subtração, ó. E aí a gente vai saber quanto que mede. 4 para 11 vai dar 6, 7, desce 1, 8 para 10, 2, né? Desce 1, 2 para 3, 1. Então, esse lado mede 12,7, tá? Muito bem, exercício 4. Vamos para o próximo. Os próximos, né, ali que nós temos para resolver, para finalizar. O que nós temos aqui, gente? Calcule em graus o valor de x e y, sabendo que os triângulos são congruentes. Então, ele já falou que são congruentes. Se são congruentes, esse lado é semelhante a esse, significa que este ângulo é semelhante a este, assim como este é semelhante a este, é igual.
Então, eu vou fazer uma operação de igualdade. Eu vou começar com esse x. Então, eu vou falar que 2x mais 13 é igual a 61 menos x. Tem uma equaçãozinha de primeiro grau. Para resolver, o que a gente faz? Deixa tudo que é x de um lado e tudo que é número vai para o outro. Mudou de lado, muda a operação. O 2x vai ficar aqui. Ele não mudou. Agora, esse menos x, ele vai para antes como mais x. Igual, o 61 vai ficar aqui, não mudou. E esse mais 13 vem para cá como menos 13. E aí eu tenho 2x mais x, eu tenho 3x. 3x igual a 61 menos 13. Dá quanto? Vai dar 47, 48, é isso? 48. Muito bem. 48. Aí eu tenho esse 3 multiplicando o x. Eu vou fazer a operação inversa, ele passa dividindo. Então, eu tenho 48 dividido por 3. Quanto que vai dar essa operação? 4 para 3 vai 1, sobra 1, 18, 6. Então, o x ele vai medir 16. E o y? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz, eu vou fazer com y. Eu vou pegar esses 20 menos x, ó, 20 menos y, desculpa, e vou fazer igual a y menos 8. Deixa tudo que é y do lado e tudo que é número do outro. Vou deixar esse 20 aqui desse lado e esse menos 8 eu vou vir passar ele para cá como mais 8. Ai, professora, você vai deixar a letra do outro lado? Gente, tanto faz, eu prefiro, porque aqui vai ficar tudo negativo, eu quero que fique tudo positivo. Então, esse y eu vou deixar aqui e esse menos y veio para cá como mais y. Pronto. 20 mais 8 dá 28 e y mais y dá 2y. O 2 está multiplicando, eu passo ele dividindo. E quanto que é 28 dividido por 2? 14. Então, eu posso falar que y é igual a 14. Muito bem. Tá? Continuando, aqui no exercício 6, nós temos um triângulo A, B e C. Esse triângulo maior em azul. E aí, a gente tem duas retas aqui, né? A reta A até D e uma reta A até E. Ele está dizendo que este triângulo ABC é um triângulo isósceles. O que significa isósceles? Que o lado, ele tem dois lados iguais. Então, este lado é igual a este lado. Tudo bem? Muito bem. Deixa eu apagar só para não ficar marcado assim, para vocês visualizarem melhor. E aí, o que ele quer? Nessas condições, ele quer saber em relação aos triângulos. Vocês acham que o triângulo ABD é congruente ao lado ADE? Ó, ABD. Então, é esse triângulo aqui, ó, ABD. Você acha que ele é igual ao triângulo ADE? ADE. Este triângulo? Não, gente. Primeiro lugar, que para ser congruente, para ser isósceles também, eu tenho que ter dois lados iguais. Esse lado aqui, ó, essa reta aqui A, ela não é igual a essa reta aqui, ó. Ela tá inclinada as duas no mesmo lado praticamente, tá vendo? Ó, eles têm medidas diferentes. Este triângulo ABD, eu posso dizer que ele é congruente ao ACE, ó. A esse ele é, ó, tá? Deixa eu apagar esse outro aqui do meio, só para vocês entenderem, ó. Eu posso dizer que este triângulo, ele é semelhante a esse. Então, eu digo que o ABD, né, este triângulo aqui, ele é semelhante... Opa, não tem esse tiozinho aqui, né? Segmento, é triângulo, pode tirar esse tiozinho. Ele é semelhante a quem? Ele é semelhante ao triângulo... Deixa eu colocar outro mais para baixo. Ele é semelhante ao triângulo AEC. O que mais que eu tenho de caso de semelhança aqui? Eu tenho um outro caso de semelhança que é o triângulo ABC, que é esse maiorzão. ABC, ó, esse triângulo maior, ele vai ser semelhante a quem? A esse aqui central, agora sim, ó, o mesmo desenho. Ele vai ser semelhante ao triângulo ADE, tá?
Vamos olhar aqui, são os únicos casos de semelhança. ABD, eu tenho o ABD, eu tenho o AEC, então essa daqui está certa. Vamos ver se tem essa outra aqui, o ABC. Não, não tem o triângulo, tem o ABC com ADE. Não, não tenho. Então é só a opção B, tá bom? Muito bem. Agora sim, nesse exercício, ó, eu tenho na figura abaixo o AD, que é essa reta, ele está falando que é uma bissetriz, ou seja, o que é bissetriz mesmo? Ele divide esses ângulos na metade. Muito bem, nós sabemos que a soma total dos ângulos de um triângulo é 180 graus, tá? Então, a soma total é 180 graus. E aí eu tenho aqui um triângulo que vale 30 graus, eu tenho um outro triângulo que vale 50 graus, tudo bem? 30 mais 50 dá 80 graus, tudo bem? 80 para chegar no 180, sobra quanto? 100 graus. Sobrou 100 graus. Então, esse ângulo todo, ó, ele mede 100 graus. E aí, se a bissetriz ela divide na metade os ângulos, significa, qual que é a metade de 100, né? 50? Então, significa que o meu ângulo A vai medir 50 e o meu ângulo B também medirá 50. Tá bom? Bem, gente, eram esses os exercícios que nós tínhamos. Pausem, corrijam, dá uma olhadinha aí no que errou e aí depois a gente se fala na nossa aula, tá? Até mais, fiquem com Deus.